tenho uma admiração muito grande por ti. Muito grande, pela tua trajetória, por pensar fora da caixa. Me formei em 99, já são 26 anos. Há 15 anos moro em Santa Catarina e eles voltam à categoria de obesos mórbidos. Isso vai acontecer. O que importa são as ações estratégicas que devem ser desenvolvidas. Tu tem que sair da zona de conforto. Elas precisam fazer coisas que elas não querem fazer ou não estão dispostas a fazer. São esses os pacientes que estão evoluindo para a doença crônica. Entregar isso com paixão nos olhos para o paciente, ele não vai valorizar. Como é importante a gente estar atento a esse nosso novo momento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Rafael Osterman, que além de um amigo que eu adquiri, ele é um médico, cirurgião bariátrico, cirurgião digestivo, endoscopista e um grande empresário na área médica. Ele se formou no Rio Grande do Sul, mas ele atua no estado de Santa Catarina. Tem vários negócios na área da saúde e eu tenho hoje o privilégio de conversar com essa pessoa que, além de ter todo esse carinho, esse assistencialismo junto ao paciente, tem essa veia empresarial que muitas vezes é tão importante despertar no médico, que pensa, às vezes, só em atender o paciente, mas também tem como multiplicar esse atendimento. Então, nós vamos ter, eu acho que um papo muito rico hoje. Quero agradecer a Suelen Sarmento, Marketing Médico, que é quem cuida das minhas redes sociais, que quem cuida daqui do Marycast. E antes de começar, muito obrigada, Rafael, por estares aqui comigo. Prazer e uma honra. Quanto tempo a gente se conhece, né? Muito tempo, Nossa, né? Muito bacana acompanhar o teu trabalho. Às vezes a vida é assim, né? Ela nos aproxima, daqui a pouco distancia, mas a gente nunca perde os laços, né? A gente vai sempre acompanhando. Agora te acompanhando mais perto nas mídias sociais e hoje, estando aqui de novo, mais próximo, anos depois, né, de sair de Porto Alegre, e a gente está conversando sobre assuntos tão bacanas e tão importantes para o médico, né? Tenho uma admiração muito grande por ti. Muito grande, pela tua trajetória, por pensar fora da caixa, que eu acho que é uma característica tua que é bem importante de a gente compartilhar hoje aqui. Mas antes de a gente entrar em tudo que nessa parte de ser médico, do próprio empreendedorismo, queria que tu contasse um pouquinho da tua história no início da carreira. Como é que tu chegou até Santa Catarina? Faz um breve relato aí Vamos lá. Do início da coisa. Bom, meu nome é Rafael Osterman, como tu bem me apresentou, eu sou de uma família de classe média, de Porto Alegre. Eu sou da ala menos famosa, né? Eu tenho um tio muito famoso, Rui Carlos Osterman, foi radialista da Rádio Gaúcha, enfim. Grande radialista. Radialista. Tem o Fábio Osterman, que foi vereador aqui em Porto Alegre. Eu sou o único médico da família, né? O mais próximo da medicina são dentistas, tios foram dentistas. Então, eu sou o primeiro médico. Não pensei em fazer medicina desde criança. Eu pensei em fazer medicina a partir dos 18 anos de idade. De alguma forma, houve um clique na minha cabeça e eu comecei a pensar nessas possibilidades. Fiz teste vocacional. O teste vocacional, ele me ajudou a fortalecer essa possibilidade. E acredite, Mary, eu era um estudante muito mediano no primeiro grau e no segundo grau, tá? Nunca Sério? fui um exemplo de aluno. E num determinado momento, de alguma forma, o desejo de ajudar pessoas e de cuidar das pessoas, a partir dos 17, 18 anos, começou a tomar forma. E aí veio talvez o primeiro movimento de protagonismo e de intencionalidade que a gente criou dentro da nossa carreira, que foi o de estudar para o vestibular, na época, mais difícil que existia. Passamos 2 anos estudando, mergulhados no livro. Primeiro ano, eu rodei homericamente, assim. Convicto. Rodei convicto. Estudava convicto. 20 horas por dia, mas talvez não estudasse com estratégia. Levei meus livros para Garopaba, cidade que hoje eu tenho uma clínica.
mas que naquela época serviu de abrigo, de consolo, em passar as férias lá, e levei meus livros para a beira da praia para estudar, eu estudava todo dia. E aí, seguindo, a partir do segundo ano, aí sim, aí aprendi a estudar, passei na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Que é uma bela faculdade. Isso, incrível, maravilhosa, tive uma formação, tive o privilégio de ter uma formação muito bacana lá, grandes mestres passaram pelo meu caminho. Me formei em 99, já são 26 anos, há 15 anos moro em Santa Catarina, há 10 anos me tornei empresário, empreendedor, entendi a necessidade de subir um degrau e sair do médico operacional para um médico que amplia a possibilidade de cuidado, trazendo novos parceiros, novos médicos, novos profissionais para trabalhar lado a lado. E hoje para resumir, lideramos aí um grupo de 60 médicos, um ecossistema de clínicas no sul de Santa Catarina, Garopaba, Criciúma e Araranguá, com vários profissionais não médicos também, trabalhando com linhas de cuidado, focado em doenças do aparelho digestivo, obesidade, e agora muito forte, metabolismo e longevidade, que são as minhas duas grandes paixões agora. E é onde a gente consegue ver uma evolução muito grande, né? No muito cuidado com o paciente, né? Muito, muito demais. Ontem eu ainda postei um Reels no meu Instagram, falando um pouco sobre ter perdido o brilho em relação à medicina durante um tempo. E por que isso aconteceu, né, Mary? Porque eu começava a sentir que eu estava fazendo uma medicina muito tradicional, muito enraizada, muito feijão com arroz, muito ortodoxa, eu diria, onde a gente trata doenças, trata complicações. E aí eu ficava me perguntando, tá, mas é só isso? E isso começou a me gerar um desânimo, uma anedonia ao longo dos anos. Brilho, né? Eu fui perdendo um pouco o brilho. A garra, né? E nos últimos um ano e meio, eu comecei a estudar muito forte sobre metabolismo. Isso me resgatou várias ciências básicas e eu comecei a entender novamente o papel delas na vida. E aí as coisas começam a se encaixar nas linhas de cuidado dos pacientes. E aí aquele brilho começou a voltar, a gente começou a estudar sobre longevidade. Eu tinha uma visão muito estereotipada, muito caricata de longevidade, achava que falar de longevidade era falar para pessoas 60 a mais, e na verdade não é nada disso. Hoje a gente está falando de longevidade para pessoas 30 a mais, 35 tem mais. Tem que preparar essa longevidade desde o início. Exatamente. Eu, a semana passada, estava conversando aqui com 2 endocrinologistas, e a endocrinologia é um universo gigantesco. Uhum. E se tu não entender isso, tu não está falando de saúde. Falar de longevidade, né, Mary? Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto talvez mais para frente, mas falar de longevidade é falar de pilares tão importantes, né? Como sono, como cognição, como força muscular, como prevenção de doenças crônicas, mapear anormalidades 10, 15 anos antes que elas aconteçam. Que acontecer a doença. Falar de longevidade é falar de propósito de vida, por que não? Né? Já tem vários estudos com milhares de pacientes mostrando que pessoas que têm espiritualidade, não estou falando de religião, tá? Que têm espiritualidade, que têm propósito de vida, habitualmente vivem mais e melhor, vivem com menos doença, vivem com menos declínio cognitivo. Mais felizes. Mais felizes. Porque não adianta a gente fazer tudo para envelhecer, mas a gente tem que envelhecer bem. Perfeito. Né? Senão não vale a pena. Isso vem de encontro, o que tu estás falando é muito importante, vem de encontro ao que Peter Attia, um dos papas da longevidade, escreveu o livro Outlive, um livro muito famoso. Ele fala sobre a medicina 3.0, que é a medicina onde a gente alinha health span, que é viver com qualidade, com autonomia, pelo maior tempo possível, lifespan.
O que acontece? Que foi motivo de desânimo. Eu via muitos pacientes ficando muito doentes, muito antes de morrerem. Passavam anos, 10, 15, 20 anos muito doentes, complicando, com internações, com uma qualidade de vida muito ruim. E Peter Attia, ele propõe o alinhamento entre health span e lifespan. Ou seja, viver da melhor forma, com o máximo de reservas funcionais possível. Mas essas reservas a gente vai conquistar cedo, né? Só que essas reservas a gente conquista não necessariamente com 70 anos. Dá para começar com 70, com certeza dá. Mas quanto mais Nunca cedo, melhor, né? Mas se a gente construir elas a partir dos 30 anos, 25, 30 anos, aí a gente ganha o jogo de 7-1. Isso é divino, né? Mas antes de eu quero explorar muito essa questão da longevidade, mas antes eu queria também falar do teu início, que foi muito voltado para obesidade, para doença metabólica também, né? E a gente tem muito essa coisa de achar que a pessoa é obesa simplesmente porque ela não se cuida, não faz exercício, não come bem, mas não é simplista assim, né? Não. Definitivamente não é. Esse simplismo, ele está muito no imaginário coletivo das pessoas, das pessoas leigas. Isso é falta de vontade, é só fechar a boca. Isso são falácias que são compreensíveis porque vêm da comunidade, vêm de pessoas que não têm formação, não têm conhecimento. Quando a gente estuda sobre obesidade, né, Mary, a gente entende a complexidade da doença. A gente sabe que ela é uma doença crônica, uma doença recorrente, uma doença difícil. Os efeitos sanfonas estão aí, né? Quantas pessoas tu conhece que já tiveram um efeito sanfona, né? Perder peso, reganhar. Todo mundo já teve, né? Isso mostra o quê? Mostra má vontade, mostra desleixo. Não, isso mostra que a doença é complicada. E essa doença se tornou um dos pilares, uma das nossas missões dentro do nosso ecossistema de tratamento. Hoje a gente tem várias intervenções, né, que vão desde alimentação, suporte multidisciplinar, alimentação, atividade física, passando pelos análogos de GLP-1, que agora vem dominando o mercado de tratamento da obesidade. Que são as canetas, conhecidas como canetas emagrecedoras. Né? Isso, semaglutida e tirzepatida são os exemplares, as referências mais fortes nesse cuidado. Passa pelo balão intragástrico, tratamento endoscópico, hoje deixado um pouquinho de lado por conta das canetas e também pela cirurgia bariátrica, né? Que é uma modalidade absolutamente maravilhosa de tratamento da obesidade, sobretudo a obesidade mórbida, mas que hoje também está sofrendo os efeitos do avanço do tratamento clínico, do tratamento medicamentoso. O número de cirurgias bariátricas caiu muito. Mas eu conversando esses dias aqui no podcast com o Dr. Newton Kawahara, que é uma referência em cirurgia bariátrica, tu conheces bem, ele disse que é uma questão de tempo para o mercado se equilibrar. Ela talvez nunca volte o volume que era antes, mas ela vai voltar a um patamar ok, porque os tratamentos com as canetas, eles são eficazes para um perfil de paciente, mas não para todos os pacientes. Aquele paciente muito obeso tem o custo da caneta, tem os efeitos colaterais da caneta. E uma coisa que ele me chamou a atenção, que eu nunca tinha pensado, mas talvez tu que esteja da área, é que o uso da caneta, ele te emagrece, mas ele te tira alguns prazeres da vida, drasticamente, que é a vontade de ir a um restaurante comer, porque ele te tira isso, a vontade de tomar um drink, a vontade de fazer sexo, porque ele mexe inclusive na libido. Então, ele disse assim, que dependendo das doses e do paciente, chegam pacientes nas clínicas hoje magros, mas infelizes. Porque isso faz parte da vida. Sim. Né? Eu não sei se tu concorda com isso, se...
O que tu tem para me falar disso? Bom, assim? a primeira premissa é que eu entendo, a partir da fala do Dr. Newton, é de que o mercado isso é uma lei dos negócios, né? O mercado sempre se ajusta, o mercado sempre se acomoda. E isso não vai ser diferente em relação ao uso das canetas. Nós podemos ter uma baixa de cirurgia bariátrica, mas eu entendo que esse mercado ele vai se ajustar. Por quê? Se a gente fizer um exercício futurístico em relação a isso, a gente vai ver que muitas pessoas estão perdendo peso com o uso desses medicamentos. Não são medicamentos baratos. Evidentemente que com o passar do tempo eles vão se baratear com quebras de patente e trazendo outras alternativas de medicamento e outras opções de medicamento. Então vai gerar um barateamento. Mas aqueles pacientes que têm obesidade mórbida, como tu falasse, eles muito provavelmente não vão conseguir perder todo o peso que eles precisam para ficarem saudáveis com o uso dessas medicações. Então, esses pacientes habitualmente vão ter perdas de peso insuficientes e mesmo que percam peso de forma significativa, se eles não mantiverem os hábitos e os pilares de cuidado para evitar que o peso volte, eles vão reganhar peso com força e eles voltam à categoria de obesos mórbidos. Isso vai acontecer. Tá? A gente talvez ainda não esteja vendo isso porque as pessoas estão na febre do uso dessas canetas, está no pico da clandestinidade de outros medicamentos vindo de fora, medicamentos inclusive com procedência duvidosa. Então, é um tsunami que agora, nós médicos que trabalhamos com ciência pura, a gente não tem como conter, né, Mary? A gente tem que deixar passar essa onda. Só se abaixar, deixar essa onda passar, porque daqui a pouco vai voltar e a gente vai ver esse mercado se acomodando e todas as outras estratégias que ficaram relegadas num canto, escanteadas, elas vão voltar a ganhar Isso faz força. parte da ciência, né? Normal, faz parte. Faz parte da ciência. E falando dentro dessa questão da cirurgia bariátrica em si, ela traz muito benefício para o paciente que Demais. faz o tratamento como tem que ser, porque o que eu vejo na cirurgia bariátrica? Ninguém chega no consultório e já sai com a cirurgia marcada. Existe um processo, e esse processo é muito importante para que o paciente se prepare na parte orgânica e psicológica também. Uhum, perfeito. Até para durar, né? Perfeito. Como é que funciona na tua clínica isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante destacar, eu não opero nenhum paciente antes de 4 semanas da chegada dele na clínica. Ele precisa fazer exames, a gente precisa fazer endoscopia, ultrassom, exames de sangue. E aí, nos exames de sangue, eu preciso entender como é que ele está do ponto de vista metabólico. Agora temos bioimpedância de última geração, fazemos bioimpedância, análise de gordura visceral. Então, a gente está numa fase, num momento da medicina onde não é só sobre cuidar do paciente, mas a gente precisa intercorrelacionar os dados, juntar as peças do quebra-cabeça. Ele precisa de cuidados nutricionais pré-operatórios, precisa de suporte psicológico. Tudo isso leva aí 3, 4 semanas, às vezes 5 semanas. Esse paciente precisa voltar com a gente. E num ritmo bem acelerado. Tá? A gente recebe pacientes de diferentes regiões, até de outros estados. Então, esse cuidado no pré-operatório é muito importante. A cirurgia bariátrica passou por um processo muito bacana, muito bonito em relação à videolaparoscopia e agora com a robótica, em relação à sistematização do tratamento. Então, eu procuro seguir muito à risca isso. Nesse sentido, como gestor, eu sou muito mente aberta. Como médico e cirurgião, eu sou muito militarizado. A gente procura seguir muito o passo a passo. Porque essa é uma forma que você tem de reduzir risco de complicações. Segurança, né? Segurança do paciente. Segurança pura. Então, e depois da cirurgia, Mary, não é só sobre grampear estômagos e desviar intestinos, né? É sobre depois
gerar uma continuidade, porque a cirurgia bariátrica é o início de uma jornada de transformação, ela não é o fim. Muitos pacientes erroneamente, equivocadamente, encaram elas como um fim, mas ela é o início de um processo de transformação e de construção de longevidade, que começa com um tratamento cirúrgico, porque o paciente já estava numa condição de doença muito importante, já vinha tentando várias alternativas, talvez não da melhor forma possível, mas tentou várias coisas, não conseguiu. E já está num estágio de doença. Então, a bariátrica entra como um start, uma jornada. O paciente tem que encarar dessa forma. Ela é um marco de mudança, né? Uhum. Ela é um marco. E ela corrige e previne diabetes, por exemplo. Total. Os pacientes muitas vezes saem normoglicêmicos do hospital, com a pressão estabilizada. E isso é uma coisa incrível, porque como a diabetes é uma doença muito silenciosa, os efeitos para o paciente diabético vão aparecer justamente quando a gente mais vai precisar de reforço de saúde, que vai ser depois dos 50 anos, porque daí é que começam a aparecer uma série de complicações que lá cedo só aparecia no exame. Eu entendo que quando a doença é complexa, né, e você já tentou alternativas não cirúrgicas, é muito importante, e isso acontece muito, né? Os pacientes acabam perdendo uma janela de oportunidade. E as doenças crônicas vão se avizinhando, vão chegando e vão começando a gerar efeitos. Quando você opera lá na frente, é diferente de você operar um paciente, por exemplo, falar assim em relação à diabetes. É diferente de você operar um paciente que se tornou diabético recentemente, que era pré-diabético e agora está diabético, usando doses baixas de hipoglicemia. É diferente de tu operar um cara, por exemplo, com diabetes que já teve um infarto, que já tem doença coronariana, que já tem outras doenças associadas. A cirurgia bariátrica vai beneficiar esse paciente? A resposta é sim. Mas se eu puder tratar esse paciente numa janela de oportunidade mais cedo, melhor para ele. Sim, porque eu acho que praticamente todos os efeitos da obesidade são silenciosos no início. E cumulativos, né? E eles são acumulativos e são silenciosos. Porque o jovem está sobrepeso para a parte de joelho, de quadril, mas consegue fazer tudo, porque é jovem. A pressão alta, ela está ali, mas ela não está dando nada. Estou tomando um remedinho, né? Exatamente. Diabetes é a mesma coisa, só que lá na frente isso aí vai ter um gordura no fígado, né? Muito frequente, né? Gordura no fígado, vale a pena a gente destacar, né, Mary? Eu fico assim impressionado com a quantidade de pessoas com 60 a 65 anos de idade chegando no consultório amarelos, com icterícia, com tomografias ou ultrassom mostrando um fígado já heterogêneo com padrão de cirrose. Nunca beberam, marcadores sorológicos para hepatite negativos. E quando a gente vai ver, os pacientes tinham um histórico de gordura no fígado ao longo dos últimos anos nos exames de imagem e exames de sangue. Existe um equívoco muito grande na minha visão, Mary, em relação à comunidade, à população. As pessoas acham que realizar exames com frequência é uma forma de tratamento. E não é. Não, fazer exames com frequência é uma forma de você se defrontar com frequência em relação aos problemas que estão ali acontecendo. O que importa são as ações estratégicas que devem ser desenvolvidas. E aí, só que essas ações estratégicas muitas vezes geram desconforto nas pessoas, porque elas precisam abdicar de coisas. Tu tem que sair da zona de conforto. Elas precisam fazer coisas que elas não querem fazer ou não estão dispostas a fazer. E tu sabe que agora tu falaste uma coisa que é bem interessante mesmo. Muitas pessoas acham que ir ao médico, fazer os exames, está resolvida a vida. Às vezes não levam nem o exame para o médico ou querem mandar pelo WhatsApp para o médico. Eu não tenho nada de grave, né, doutora? Ah, então tá. Não, querem mandar os exames para o médico. E eu sei de um caso de uma médica, cliente minha, que faz colonoscopia, que atendeu uma paciente. A mãe dessa paciente teve câncer de intestino, faleceu de câncer de intestino. Essa paciente fez o exame, a secretária marcou o retorno para ter o laudo do exame
em frente à médica. Uhum. Essa paciente chegou no consultório, a doutora abriu o exame, olha, tá tudo bem, eu tirei 2 pólipos, mas tu não tem nada. Ah, não, doutora, a senhora não me fez vir até aqui no consultório para me dizer que eu não tenho nada. Que absurdo, por que não me mandou essa resposta pelo WhatsApp? Uhum. Ou seja, é uma inversão, sabe, de valores, porque aquela consulta era muito importante, até para te saber que, graças a Deus, não tem nada. Exatamente. Mas é o fechamento do diagnóstico ali. Não é uma coisa simplista que tu pega o laudo e joga numa gaveta. Antigamente, um exame que não dava nada era sinônimo de alívio e de gratidão. Hoje é sinônimo de desconforto. Não dá para entender? Não, é isso. Mas esse é o ser humano, né? É o ser humano. Esse é o ser humano. Ok. A gente fala, então, de tratamento, a gente fala de opções de tratamento da obesidade, que hoje tem várias opções, justamente para chegar numa medicina mais completa. Uhum. Eu não sei se o termo integrativo não está muito subvalorizado hoje, né? Como medicina integrativa. Mas ela integra... Ou estereotipado, né? Sabe? Mas ela é um termo que dá para entender que é uma medicina que vai trabalhar com interface de outras áreas. Uhum. E tu enxerga, eu acho que isso como uma premissa importante da saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Rafael. Total. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser desconstruída na minha visão, né? Eu tenho 13 especialidades, fui professor de universidade, tive uma bolsa de estudos em Harvard, fiz meu mestrado em biologia molecular, então acho que consigo falar sobre isso com razoável propriedade, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar o conceito de medicina integrativa, né? Talvez a comunidade médica tenha uma visão muito estereotipada e relacionada com talvez picaretagem ou algo não confiável, algo que não tenha respaldo de evidências científicas. Isso precisa, Mary, na minha visão, ser desconstruído. A gente precisa abrir a nossa mente como médicos e entender que a gente precisa enxergar os nossos pacientes de uma forma mais holística, eu diria. Quando eu falo visão holística, eu não estou falando em ozonioterapia. Eu não estou falando em terapias que talvez não tenham o crivo do tempo ou a validação científica. Eu estou falando em enxergar, por exemplo, um paciente que... como é que eu enxergo essa visão holística? Um paciente que tirou pólipos. Se esse paciente está obeso, a gente sabe que obesidade não é fator de risco para pólipos e para câncer de intestino. Eu não vou deixar de tratar a obesidade, eu não vou deixar de tratar a resistência insulínica, que porventura vai virar uma diabetes. A diabetes também não é um fator de risco para tumores. Eu vou só tirar o pólipo. Durante muitos anos eu só tirei o pólipo. Hoje não. Hoje não. Vem aqui que a gente vai te ajudar em outras coisas. Por quê? Porque eu quero reduzir esses gatilhos epigenéticos, ambientais, para que ele evite de ter novos pólipos, evite de lá na frente ter um câncer de intestino. Isso vale ainda mais para os pacientes que têm histórico familiar em primeiro grau, que por si só já tem um risco muito elevado por conta da hereditariedade. Então a gente tem é aí que entra o olhar integrativo, o olhar holístico para esse paciente. Mas é esse médico olhar para o paciente realmente como um todo. Exatamente. Olha, eu te tirei esse pólipo. Tá tudo ok para esse exame. Mas a gente vê que tem uma série de coisas na tua vida que podem ser modificadas. Uhum. E eu tô aqui contigo para te dar a mão e para te dar um norte. Exatamente. Né? E como é que funciona isso na tua visão? Como é que é possível de fazer isso hoje no Brasil? Não sei se... Acredito que os planos de saúde não conseguem cobrir tudo isso. Uhum. Hoje em dia, eu vejo os planos de saúde como uma grande ajuda para internação hospitalar, uhum. para fazer exames, né? Uhum. Uhum. Mas o médico que vai fazer esse trabalho é um médico que, muitas vezes, o plano não nem paga o número de consultas mensais que esse paciente precisaria ir no médico, dependendo do plano.
Como é que a gente faz essa conta? Eu acho que a resposta para isso eu preciso dar uma visão, um misto médico, metade empresário, né? Bom, primeiro, o plano de saúde, do ponto de vista médico, ele é complicado porque os valores são muito baixos, quando comparados com os valores de consulta do trabalho médico particular. Isso obriga o médico a trabalhar numa dinâmica de volumetria, né? De volume de pacientes. Quando eu começo a trabalhar em volumetria, é inevitável, a qualidade vai cair. Tem como tu fazer uma boa consulta em 15 minutos. Porque, por uma razão óbvia, o dia comercial tem 8 horas. E em 1 hora, tu vai precisar atender quantos pacientes de plano de saúde para poder ter um recurso financeiro? Para que o consultório se pague, para que tu tenha o teu sustento, para que tu possa pagar os boletos que chegam. Então, se eu trabalho em cima disso, a conta não fecha. E eu comecei a entender isso já há alguns anos. Hoje nós não trabalhamos praticamente com plano de saúde. Nas clínicas praticamente não tem. Eu criei uma assinatura de saúde para os pacientes e para que eles pudessem orbitar no nosso ecossistema, como se fosse um plano de saúde ambulatorial, de custo mais baixo. Mas a gente não trabalha, eu não trabalho com Unimed, eu não trabalho com convênios de Estado, mas entendo que dentro do meu modelo de negócio, os pacientes com planos de saúde, o plano de saúde pode ser uma porta de entrada para as coisas que a gente desenvolve dentro da clínica, para as linhas de cuidado. Então, dá sim para a gente atender um paciente de plano de saúde. Eu não atendo mais planos, enfim, mas tem gente na minha equipe que atende. E esse paciente virá um paciente de linha de cuidado contínuo. Eu consigo fazer essa linha de cuidado contínuo dentro do plano? A resposta é não. Mas eu posso oferecer para esse paciente um atendimento mais diferenciado e ele pode optar ou não por pagar isso à parte, né? Uma vez que isso não é coberto por planos de saúde. Então, a gente pode construir isso com o paciente. É livre-arbítrio, é livre mercado, né? O que eu não faço? Eu não faço é atender meramente o paciente em termos de consulta, porque o ticket é muito baixo, a operação não fecha e fica por isso mesmo. E o paciente fica descoberto, ele fica desassistido. E os pacientes que têm plano de saúde, eles têm um misto de conformidade porque tem um plano e tem a garantia de uma internação e de uma internação em UTI, procedimentos de maior complexidade. Mas se a gente analisar, né, Mary, eles estão insatisfeitos, porque na esfera ambulatorial, de cuidado de baixa e média complexidade, eles não estão felizes. Porque eles demoram para serem atendidos, né? E isso acontece porque para o médico também não é interessante ter plano, o médico quer privilegiar o atendimento particular, e isso é absolutamente compreensível e deve ser respeitado. E por outro lado, quando ele é atendido dentro de um esquema massificado. Então, esse jogo é um jogo que eu tento não jogar mais há muitos anos dentro da medicina. E até porque, né, Rafael, a gente vê que para a gente não adoecer, se a gente vai falar de longevidade saudável, a gente precisa de uma medicina onde o médico dedique tempo. Nós estávamos falando sobre isso agora. Porque senão a gente está se enganando. Se a gente está indo numa consulta de 15 minutos, com uma doença complexa, como uma diabetes, uma hipertensão, a gente está se enganando que a gente está resolvendo o nosso problema. Porque a gente está indo buscar uma receita. E aí isso volta para aquela questão, né, dos pacientes, das pacientes com cirrose, com gordura no fígado, que não foi tratado. Quando a gente vai olhar as receitas, não só aquelas receitas com vários medicamentos, para osteoporose, para hipertensão, para diabetes, são esses os pacientes que estão evoluindo para doença crônica. Isso mostra que eles não estão cuidando da longevidade como deveriam. Os médicos não estão falando sobre longevidade ainda como deveriam. E esses pacientes, mesmo polimedicados, eles estão evoluindo inexoravelmente para as doenças crônicas. E isso foi uma das coisas que me desmotivou, né? E hoje a gente está criando um movimento muito diferente disso. A gente está abortando isso
veementemente, a gente quer trazer os pacientes para uma linha de transformação de vida. A gente quer contagiar mais e mais pessoas com um propósito diferente. Só assim é que a gente vai começar a ver lá na frente, se todos nós médicos conseguirmos contagiar os pacientes com essa ideia, entendermos o impacto da longevidade, entender que as coisas começam bem cedo, é que a gente vai ver os índices de hipertensão, os índices de diabetes, os índices de câncer lá na frente, começando a ter uma curva descendente. Senão, vai continuar essa epidemia. Mas é muito interessante essa visão. Vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Bora? Muito é bom nisso, né? Falamos bastante de ciência até agora. Né? Eu acho que as coisas estão muito interligadas, né? Muito, muito. Porque o empreendedorismo na medicina não é para todo mundo. Porque eu acho que ter o espírito empreendedor é uma coisa que ou a pessoa já tem, ou ela tem que ter vontade de adquirir. A gente consegue adquirir o espírito desde que esse médico queira, né? Mas muitos não querem. Muitos continuam fazendo a sua medicina em consultório. E tá tudo bem, porque eu acho que nós temos que ter vários papéis. Mas existem médicos como tu que têm essa vontade, esse desejo de crescer, de empreender, de criar ecossistemas na área da saúde. E isso é muito importante. Porque a saúde ela vai crescer com esses elementos também. Então, me conta essa tua trajetória desde o início e aonde a gente está agora. Pois é. Quando eu fiz meu mestrado lá em 2017, o ano de 2017 foi um divisor de águas, né? Porque eu terminei meu mestrado em Biologia Molecular, fiz um mestrado em vitamina D e câncer coloretal. Já era especialista em endoscopia, já tratava, já removia pólipos, já tratava tumores, cirurgião, oncológico também, enfim. E aí eu ganhei uma bolsa em Harvard. E quando eu fui para Harvard, eu passei 4 meses lá, um pouquinho mais de 4 meses, na área de endoscopia avançada e gastro. Virou uma chave, porque eu comecei a olhar para a medicina com outro formato, com outra visão. Uma visão também de empreendedor. Uma visão de propósito, de construir coisas mais escaláveis dentro da medicina. E eu saí de lá, ainda no inverno de 2017 para 2018, com a decisão de empreender. Em um ano eu abri a primeira clínica, em 2019. A Osterman Medical Center de Araranguá. Muito voltada para diagnóstico e tratamento de doenças do aparelho digestivo. Eu tomei essa decisão, Mary, de empreender totalmente sem as respostas que eu precisava. Eu não entendia de gestão, eu não entendia de marketing, eu não entendia de vendas. E vendas são extremamente importantes hoje no mercado médico. Os médicos muitas vezes não dão bola para isso, mas isso é extremamente poderoso. Quando falo em vendas, vale abrir um parênteses, eu não estou falando do formato Rodolfo Bottini, seja bem-vindo ao Shoptime, não é disso. Vendas médicas é outro jogo, é escutativa, é conexão com o paciente. Concordo plenamente contigo. E aí eu não tinha todas as respostas e mesmo assim eu tomei a decisão de empreender. E faz parte da vida, tá? Às vezes a gente toma decisões, primeiro tu decide, depois as respostas vão chegando ao longo do caminho. E a partir daí eu me defrontei com um novo universo, um universo de assuntos que eu nunca tinha me familiarizado. Eu não aprendia na faculdade, sobre isso. Eu aprendi a tratar doenças e complicações. Eu aprendi sobre farmacologia. Eu aprendi a tratar diabetes. Eu aprendi na residência a operar pacientes, né? Mas eu não aprendi sobre marketing, sobre posicionamento, sobre gestão. E aí eu tive que me debruçar noites e noites, fins de semana inteiros, para estudar sobre isso. Abrir meu coração, abrir a minha mente, coração e mente férteis, para absorver esse conhecimento. Muito desse conhecimento veio de profissionais não médicos, né? E ao longo dessa trajetória, a gente foi adquirindo, a gente bateu cabeça, a gente cometeu erros,
de gestão. Faz parte. Mas eu entendo que, mesmo assim, eu poderia ter cometido mais erros. Por que eu não cometi esses erros? Porque desde o início eu me amparei em mentorias, em conselheiros, em consultores para me ajudar. Eu não entendo sobre isso. Eu preciso ter pessoas melhores do que eu para me ajudar a adquirir esse conhecimento. Precisa de humildade também, né? Com certeza, não tem como, né? Não tem como a gente empreender sem ter humildade. Isso é uma coisa que, sabe, que eu falo muito no meu trabalho, na minha parte de consultoria com os médicos, assim, ó, de que o mais difícil vocês conquistaram, que foi o conhecimento da medicina, que ele é muito longo o processo. Muito. Para chegar a ser médico. Uhum. Então, vocês usam muitos anos da vida para se tornarem médicos. A parte de gestão, de marketing, de vendas, ele é super importante e ele é muito mais rápida de aprender. Uhum. Então, não assim, é um conhecimento complexo, não, embora tenha suas peculiaridades. Ele tem muitas peculiaridades, ele é muito profundo, uhum. mas ele é muito rápido de adquirir esse conhecimento. Então, assim, ó, coisa que vocês levam, às vezes, 15 anos para se tornar um especialista seguro na sua especialidade, tu em 2 anos com dedicação, tu sabe muita coisa de gestão. Uhum. É uma proporção incrível isso. Exatamente. Então, por que não, né, se debruçar nesse momento para dar uma virada de chave? Essa é uma tomada de decisão importante para o médico. Muitas vezes, né, Mary, o médico tende a terceirizar seu marketing, querer terceirizar as coisas. E, na verdade, o médico precisa entender que ele tem que ser protagonista nesse processo também. Perfeito, é exatamente. Né? Ele precisa ser intencional. Ah, mas eu vou ter que gravar vídeo? Vai ter que gravar. Hoje em dia, sim. Porque assim, às vezes, o médico, ele ainda tem muitos médicos ainda têm a visão de que eles têm que ficar sentados no consultório esperando os pacientes. Isso acabou. Sinto muito. Acabou. Não é assim que funciona. Os pacientes estão pesquisando, os pacientes estão mais críticos, estão mais exigentes. Chegam no consultório com laudo, às vezes. Chegam com laudos. Os pacientes estão usando inteligência artificial para pesquisar as coisas. Eu tenho paciente que chega assim. Eu tenho certeza. E eu não fico melindrado com isso. Eu acho muito bacana. Eu discuto de igual para igual. Né? Muitas coisas a gente deve concordar, outras a gente precisa orientar, que eles tenham um filtro. Então, e o médico, nesse contexto, precisa aprender a vender o seu trabalho. É triste ver médicos com 15 anos, 20 anos de profissão, muitas vezes em jornadas exaustivas de plantões. O médico não merece isso. O médico precisa ter o seu lugar ao sol. E essa coisa da venda, tem uma frase que eu li em alguma coisa que eu acho que eu vi nas tuas redes sociais. E eu concordo muito. Vender é ajudar. Perfeito. Vender é ajudar. Vender é... Tem uma frase do Davidson Carvalho, é um mentor de médicos. Ele diz assim, vendas curam. O que está por trás dessa frase, né? Vendas curam, vendas é vender para o paciente, é liderar ele numa jornada de cuidado que muitas vezes ele nem tem consciência de que ele precisa. Às vezes eles chegam com consciência de que eles precisam ser operados, tirar a vesícula. Mas eles não têm consciência de que eles também têm resistência insulínica, têm estresse oxidativo, têm alterações metabólicas e hormonais importantes e que depois da cirurgia da vesícula ele passa por uma adaptação biológica, que inclusive pode haver intolerância relacionada com ácidos biliares e ele precisa de um cuidado. E o médico precisa olhar, não é só sobre tirar a vesícula. Só que eu preciso trazer esse conhecimento para o paciente não sabe. E aí eu transformo, aí vem a coisa empresarial, eu transformo um procedimento como a colecistectomia, amplamente feito, banalizado por muitos, subprecificado. Muito médico diz assim, é fácil de fazer. O professor Luiz Pereira Lima Sim. Foi um mestre, um dos mestres com quem eu tive a oportunidade de trabalhar como residente, dizia o seguinte: cirurgia de vesícula não é uma coisa banal, pode acabar num transplante de fígado. Ele estava errado? Claro que não. Mas essa premissa
Esse pensamento se perdeu com o tempo. E hoje os médicos acham que operar rápido e fazer uma cirurgia como essa é uma coisa banal, e não é. A gente, inclusive, criou um produto de acompanhamento dos nossos pacientes relacionados a essa cirurgia. Pacientes com pedra na vesícula não têm dor, não existe uma dor latente, tem, né? Tempo de espera longo, sofrimento, idas a pronto-socorro e emergência, medicação, furar, manipular, flebite. Quanto mais a gente puder tratar esses pacientes precocemente, oferecendo acessibilidade, cuidado para eles, e um cuidado cientificamente validado, melhor. Não, e a venda, ela precisa ser vista como uma coisa fantástica na vida da humanidade, porque sem ela não existiríamos nós. O mundo, desde que é a profissão mais antiga que tem. Exato, o mundo, desde que é mundo, se depara com a negociação e a venda. E a negociação, ela é muito bonita, tá? Porque maravilhoso. Quando tu pensa no ganha-ganha, sim, ela é fantástica. É que existe um estereótipo de que a venda é uma coisa que tu vai tirar do outro alguma coisa. Não. A gente consegue fazer uma venda, todo mundo saindo ganhando. Eu não sei se o paciente vai ter dinheiro para pagar. Oi? Quem decide isso é o paciente, não é o médico. Primeiro ponto que isso precisa ser desconstruído na cabeça do médico. Quem decide é o paciente. O papel do médico é guiar o paciente. Não, e existem formas de facilitar essa venda. Claro. Trazer acessibilidade para o paciente. Hoje em dia, com todas as questões de facilidade em pagamento em cartões de crédito e parcelamento, tu consegue viabilizar uma coisa que seja adequada. É tudo uma questão daí de uma construção. Valores. É uma construção isso. Bilateral entre médico e paciente. Eu acredito muito nisso. E tirar um pouco também do foco a parte financeira. Porque o médico, ele daí fica realmente, ele diz assim, o paciente não vai ter dinheiro para pagar. Mas primeiro vamos pensar assim, ó, em dar valor para o que tu está entregando para esse paciente. Claro. Porque o momento que ele perceber valor naquilo, ele vai encontrar uma forma ou vai te dizer que não tem condições e talvez cheguem numa solução. Mas isso é importante, tira o fato só financeiro e pensa primeiro no que tu está entregando. Eu entendo, né, Mary, que não tem como o paciente valorizar o teu trabalho se tu não valorizar o teu trabalho primeiro. Se tu não construir uma jornada que gere valor para o paciente, entregar isso com paixão nos olhos para o paciente, ele não vai valorizar. Ele vai te enxergar como qualquer outro médico. E aí, quando ele não... isso era uma coisa que... Lembra do Pedro Superti, Fator X? Isso. O Pedro Superti falava isso. Aprendi demais com ele. Né? O Fator X era o quê? Era o fator de diferenciação. Como é que a gente se diferencia de outros profissionais? É na forma como a gente se conecta, é na forma como a gente apresenta o nosso produto e como a gente diferencia. Não existe água de R$ 2,50. Não existe a água norueguesa Voss, que custa R$21. Não tem a Death Liquid, que custa R$80. É água. Tudo é. Mas por que uma custa R$2,50 e a outra custa R$90? Pela percepção de valor. Exatamente, é percepção de valor, é neurocomportamento. Né? Só que para a gente poder entender isso, para o médico poder entender isso, e eu passei por isso, eu precisei estudar sobre neurocomportamento. Eu precisei desconstruir na minha cabeça crenças limitantes, que nós, de alguma forma, trazemos durante a nossa formação e que não fazem sentido nenhum. Ficam travando o nosso crescimento. Inclusive, toda essa questão dessas crenças que eu vejo como comportamental da maioria dos médicos que eu conheço, elas vêm de uma escola de medicina muito, que não talvez agora ela esteja mudando, mas ela era muito ortodoxa na parte... A minha formação foi super. De não sair daquilo, ou seja, os professores, os grandes mestres, que muitos são meus clientes, foram meus clientes,
O que era marketing para eles? Era, no máximo, ter um cartão de visitas e um receituário com logotipo. Entregar o cartãozinho. Quando tinha logotipo. E achavam feio botar o nome. Tinha outras coisas. A ponto de quando chegou a época da internet, médico que tinha site, chegou a ser visto como picareta. E os primeiros que começaram a fazer vídeo, bom, esses então estavam acabados, desesperados. E hoje, aqueles que criticavam, eu tenho um caso muito clássico, porque eu tenho um cliente que é o Davi Guzmão, que é um cirurgião de quadril incrível, tem mais de 400 mil assinantes no canal do YouTube dele. Legal. Ele tem toda quarta-feira, a quarta do quadril, que ele faz um vídeo sobre quadril, e é uma coisa extremamente específica. Quando o Davi começou, o dia que ele chegou para mim e disse, eu vou fazer um canal no YouTube, eu vou começar a gravar vídeo. E Mary, não tô nem aí pros outros. Eu vou fechar o olho e vou fazer, porque eu sei que eu vou ser trucidado. Ele foi. Eu me lembro disso, tá? Trucidado. Eu me lembro desse início. Acho ele um profissional incrível, tá? Ele é me incrível, lembro desse início. Sabe? Ele é incrível. Depois, todos quase clientes, colegas dele, vieram começar a fazer a mesma coisa. E hoje admiram ele, claro, mas é assim, ele teve que ter um ato de coragem de desconstruir, porque ele vinha também dessa escola, e vocês vêm de uma escola que era muito em cima, focada somente na parte assistencial e ciência, que é a parte mais importante da medicina. Sem dúvida nenhuma. Mas daí eu volto àquilo que eu te disse. A gente vê vocês estudando 15 anos para serem bons médicos e não querendo usar 1 ano, 2, para entender de alguma coisa que vai fazer essa medicina ter mais força. Sabe que eu lembro de um vídeo, Flávio Augusto? Sim. Super mega empreendedor, bilionário. Incrível. Da WhatsApp, enfim. Agora tem a Mentor League Society com o Joel J e o Caio Carneiro. É um cara absolutamente fora da curva. E tem um vídeo dele que me marcou muito, onde ele falava assim, imagina uma boiada caminhando numa direção. Quando você decide empreender, montar um negócio, você se destaca dessa boiada. Você vai para outro caminho. Você olha para trás, a boiada te olha, você olha, a boiada segue andando numa direção. E esse momento é um momento de solidão. Provavelmente Davi deve ter sentido isso. Eu também senti. Quanto mais a gente vai se distanciando do status quo, mais a gente precisa ter força de propósito, protagonismo, intencionalidade e acreditar no que a gente está fazendo. Porque é muito fácil você enfraquecer e querer voltar. Porque aqui é muita gente indo nessa direção. O caminho também já está mais ou menos decidido. Está muito forte. O cérebro aqui pensa, mas será que lá não é o lugar correto? E pode até ser. Para muita gente pode ser. E está tudo certo, como tu falasse. Nem todo mundo vai ter o desejo de ser empreendedor, porque ser empreendedor no Brasil é um super desafio. É impostos, é um monte de coisa, é tributação, é lidar com pessoas. Lidar com pessoas, legislações trabalhistas extremamente agressivas e nocivas. É muita coisa. É livre mercado, coisa que às vezes o médico encontra desafio. Porque eu tenho que proteger o meu mercado. Ninguém protege o mercado nenhum, não existe isso. Pode ter existido na década de 50, 60. Hoje não tem essa de proteger mercado, entendeu? Eu vou te dar um exemplo crasso disso. Quando cheguei no sul de Santa Catarina, eu tentei entrar em Criciúma, levei bolinho, cartinha de apresentação para vários cirurgiões. Todos eles fecharam as portas para mim. Em 2012 e 2013. Todos eles. 10 anos depois, eu finquei uma bandeira numa clínica no bairro mais elegante de Criciúma, próximo a todos os hospitais, e botei uma clínica lá, e ela está a todo vapor. A vida é uma roda gigante, a vida dá voltas, faz parte, a gente precisa ter humildade. Um dia estamos por cima, outro dia estamos por baixo. Às vezes a gente acha que está ganhando e está perdendo, às vezes a gente acha que está perdendo, mas ali na frente a gente ganha. É uma constância. Constante. Sabe? A gente tem que ter, eu acho muito importante,
a gente tem essa constância de trabalho, sabendo que não vai ser todos os dias bons. Não. Não serão todos os dias bons. Tem dias que são muito bons. Porque empreender é lidar com pessoas, tá? É muito desafiador. Lidar com o time, lidar com os pacientes, com as demandas. Aí falha lá, às vezes falha um telefone, cai um WhatsApp. E aí, como é que fica? Como é que fica o canal de comunicação com esses pacientes? Às vezes o paciente liga e não consegue. Eu enfrento isso todo dia. Não somos perfeitos, mas a gente tem que estar sempre buscando melhorar. É incrível, muito bom isso. Me fala uma coisa, quem te inspirou nessa vida médica? Quem foram os teus mestres? Do ponto de vista da medicina, eu diria que tem pessoas que me inspiraram em relação à medicina, me inspiraram em relação à medicina e empreendedorismo, e me inspiraram tão somente em relação à gestão. Vamos separar um pouquinho o joio do trigo. Em relação à medicina, eu tive grandes mestres, né? Professor Calil, professor Luiz Pereira Lima, cirurgiões lá na Santa Casa, foram meus chefes na residência, sou muito grato a eles. Professor Calil, muito ativo ainda, né? O Calil como diretor lá na Santa Casa, é um queridão, meu amigo no Instagram. Acho muito bacana a trajetória dele, muito inspiradora. Professor Átila Velho, coordenador do CETS, do Centro de Ensino e Treinamento, coordenador do ATLS, né, que é um curso para médicos, Advanced Trauma Life Support. Ele que coordena aí um dos principais personagens na área de gestão e coordenação desse curso no Brasil. Professor Átila foi meu mentor aí desde o 3º ano de faculdade. Querido, artigos em revistas, depois capítulos de livro. Aí outros professores começaram a convidar a gente, e aí talvez ali veio a primeira demonstração de intencionalidade, né? Deixa que eu escrevo, depois o senhor revisa. Eu escrevo e reviso. Posso falar palavrão? Pode. Às vezes ele dizia, ele era muito polido, né? Um gentleman, né? Mas às vezes ele dizia, cara, tá uma bosta o teu artigo. Eu tive que modificar um monte de coisa. Hoje, tu fala isso para um aluno, ele se desmancha e vai pro psiquiatra. Eu não, eu tinha que engolir seco, engolir e seguir. Cara, vou estudar mais e vou fazer mais e vou reescrever e vou buscar mais artigos, vou tentar entender melhor, né? E tentar transpor a informação. E aí foram 8 capítulos de livro. Hoje, recentemente, lançamos num congresso... Recentemente não, já faz uns 4 anos, num congresso brasileiro de cirurgia, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do CBC. Lançamos como editores um livro, Atendimento ao Trauma. O professor Kenneth Mattox, principal autoridade em trauma no mundo, fez o prefácio, junto com o professor Raul Ivaturi e outros tantos cirurgiões de notório saber participaram, foi muito importante ter essa conexão com eles, enfim. Então, o professor Átila foi muito importante nisso, também como gestor de um centro de referência. Isso eu te dizer, porque o Átila, ele tem um perfil empreendedor muito bom. Muito, capitaneou, puxou para si um curso para médicos e profissionalizou o processo. Trouxe veias de gestão para o processo. Isso é incrível. Muito bacana. E isso já há bastante tempo. Muito tempo. Porque eu fiz um trabalho para o Átila no CETS, no começo, olha, já faz uns 20 anos, assim. Exatamente. E ele já 1998, 2000, foi um dos meus primeiros 2000. Clientes. Eu fiz todo um trabalho de gestão no CETS, fiz o site do CETS e tudo, e ele já é incrível, assim. Quem me trouxe muito me inspirou muito sobre programas de acompanhamento e linhas de cuidado contínuo, abriu minha mente em relação a isso nos últimos 3 anos, foi Rafael Trota, que tem o Med MBA em Medicina. É um Instagram muito bacana. Ele me trouxe uma visão, nossa, caiu uma ficha enorme, assim, na minha cabeça, e a gente está mudando muito o nosso modelo de negócio no nosso ecossistema, muito por conta dele.
Eu acompanho ele já faz uns 3 anos. O ano passado tive a oportunidade ele me convidou para falar um pouco sobre o nosso ecossistema num evento dele em Belo Horizonte. Foi muito bacana também. Então é um cara que me inspira bastante. E na área não médica, Flávio Augusto, Joel J, grandes empreendedores, né? Eu respiro a linha de pensamento deles diariamente. Aprendi muito sobre vendas. Vendas em medicina tem que ser uma venda ética, uma venda discutativa, uma venda de cuidado. Não é venda de empurrar coisas, né? Acho que é importante o médico desconstruir essa ideia. Não se empurra nada, você lidera o paciente não lidera. Quem lidera o paciente no seu cuidado é o médico, né? A nutricionista, a psicóloga, a equipe multidisciplinar. Então, eu aprendi demais sobre isso. Então, teve várias pessoas aí que me inspiraram. Como é bom, né, a gente poder olhar para trás e ver que a gente teve boas inspirações. Sou muito grato, né? Aí isso me faz pensar, né, Mary, naquele discurso do Steve Jobs, que foi muito famoso, Connecting the Dots, conectando os pontos, na Universidade de Stanford, em 2005, em que as coisas iam acontecendo e ele, aparentemente, não havia muita lógica, né? E aí, com o tempo, as coisas vão se unindo e aquilo ali vira um caminho pavimentado, né? Então, depois, de novo, ao longo do tempo, gestão, marketing, vendas soltas viraram. Agora, inteligência artificial, construção de algoritmos viraram, através do estudo, ferramentas para a gente favorecer e ajudar os pacientes dentro dessa nova etapa. Então, as coisas vão se juntando ao longo do tempo. E como é importante a gente estar atento a esse nosso novo momento e aproveitar esse momento para crescer, para se desenvolver. Porque não adianta querer fazer o mesmo modelo de trabalho num novo momento de mundo, sabe? A inteligência artificial, querendo ou não querendo, ela está aí e ela tem que ser usada da melhor forma possível para o benefício de todos. E não a gente, de repente, ficar com medo dela. Porque o que eu vejo muitas vezes é as pessoas ficarem com medo de uma tecnologia. Não. Traz a tecnologia para ti e usa o que a gente tem de melhor. Isso eu tenho falado para todos os médicos. Tá? A gente tem que aproveitar a IA para ganhar tempo, para ter mais tempo para se conectar à pessoa. Perfeito. Tá? Então, se o médico souber usar a IA para ganhar 5 minutos da consulta que seja, para ganhar esses 5 minutos para ter conexão com aquele paciente, isso vale ouro, porque pessoas gostam de pessoas. A gente quer conexão e a gente está precisando de médicos que olhem no olho da gente, sabe? Que se conectem com a gente. Eu acho que isso é o poder da medicina. Além da ciência que foi estudada, que vocês têm, olhem para o olho do paciente, sabe? Segurem na mão desse paciente. Olha, a gente está junto. Tu tem isso, mas a gente tem esse caminho. Topa. Bom, então eu estou junto contigo aqui. Isso vai fazer uma medicina completamente humanizada. Daí sim ela vai ser. É uma medicina de engajamento, de construção mútua. Os pacientes precisam serem protagonistas dentro do cuidado deles. Não é só serem tratados passivamente. E o médico precisa ajudar eles nisso. Ambos precisam caminhar juntos. E a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Veio para ficar, ela é inexorável e eu entendo que a gente não vai ser substituído. Os médicos que utilizarem inteligência artificial bem, vão ser os médicos que vão conseguir ter mais tempo para cuidar verdadeiramente dos seus pacientes. É o que eu penso. Né? É o que eu penso. Não para ficar... Por quê? Porque como é que eu enxergo a inteligência artificial na área da saúde? Do ponto de vista de gestão, resolver tarefas enfadonhas e repetitivas. Perfeito. Trazer relatórios, trazer indicadores, nos ajudar em tomadas de decisão. Agilizar o atendimento de frente.
Mas vou te dizer uma coisa bem simples que a gente criou, né? Na área de endoscopia. Eu criei um agente de ar, que é o meu diagnóstico digestivo. Os pacientes recebem muitas vezes um laudo de endoscopia ou de colonoscopia e não sabem o que está escrito. Eu criei uma lógica em que o paciente recebe um laudo de um descritivo de uma forma conectiva, fácil de entender, como se fosse uma criança de 5 anos entende. É didático. Didático. O paciente recebe o laudo e recebe o meu diagnóstico digestivo. Que legal isso. Bem bacana. Muito legal. Bem bacana. Mas olha só, a gente está conversando aqui e eu preciso ir encerrando esse nosso papo, porque por mim eu podia ficar assim, ó, horas conversando contigo. Acho que nós vamos ter que marcar outro papo, porque olha... Uma parte 2, né? Uma parte 2, porque tá muito bom, muito bom, muito bom. E eu queria que tu desse um recado para os teus colegas médicos, do ponto de vista de inspirar eles a enxergarem, talvez, não para todos, porque cada pessoa tem também sua história, né? Mas que tenham essa visão um pouco mais, talvez o termo não seja esse, mas eu vou usar modernizada da medicina. Uhum. Atualizada. Uhum. Pô, difícil, né? Mas eu diria para os colegas, né, que vão nos assistir nesse podcast e depois nos recortes, nos shorts, que eles tenham a mente e o coração férteis para pensar e repensar o seu negócio, sempre. Thales Gomes, do G4 Educação, diz uma frase muito interessante. O empreendedor, o profissional, ele precisa estar sempre pensando em como matar o seu próprio negócio. O que quer dizer isso? É reformular, é pensar em como melhorar ele cada vez mais. Ele nunca pode ser... O meu negócio hoje não é como ele era há 5 anos atrás, né? Então, ele está mudando. E hoje, ele não é como ele vai ser daqui a 10 anos. Vai ser totalmente diferente. E eu preciso estar atento a isso. Então, se permitir aprender, construir novas habilidades, isso é extremamente importante. Num mercado que em 2030 vai ter 1 milhão de médicos, inteligência artificial, os médicos precisam necessariamente pensar, não mais como médicos, só como médicos operacionais, mas eles precisam começar a estudar e desenvolver novas habilidades, porque senão eles podem ficar para trás. O mercado da medicina nos próximos anos, ele pode ser um mercado muito difícil para uns, mas pode ser um oceano azul para outros colegas. Quem enxergar isso, provavelmente vai beber água limpa. Eu concordo plenamente contigo. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Ter vindo até aqui, ter vindo de Santa Catarina até Porto Alegre para me visitar, para ser recebido por mim, porque eu acho que foi uma conversa muito rica, muito rica, e tu é uma pessoa assim, ó, brilhante, como médico, Obrigado. como ser humano, e eu só tenho que te agradecer, Rafael. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito bom. Pessoal, estamos terminando mais um episódio do Medicast. Hoje nós conversamos com o Dr. Rafael Osterman e eu quero agradecer muito a presença de todos. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, assina o canal Medicast Oficial. Clica também ali nos avisos no sininho para receber os novos episódios. E segue o canal no Instagram, que é o medicast.oficial. Até a próxima. Estamos esperando vocês.